Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças ao Senhor por mais esse tempo de comunhão e de adoração a Ele. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo o evangelista João, no capítulo 5. Dos versos 30 até o final do capítulo. Evangelho de João, capítulo 5, começando no versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realize, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Senhor, bendizemos teu nome, te agradecemos por tua majestade, tua glória, a bondade infinita, teu amor, a tua graça. Somos gratos, Senhor, por esse tempo aqui de adoração, de comunhão e pela tua palavra aberta agora, Senhor. Pedimos graça para o compartilhar, graça, Senhor, para analisarmos esses textos e podermos assim, Senhor, através da tua palavra, glorificar o teu nome, falar das riquezas da tua glória, da vida em Cristo, da esperança que temos, Senhor, na salvação em Cristo, na vida dele que foi dada a nós, e que assim os irmãos sejam também, Senhor, exortados, sejam confirmados na fé, sejam edificados e tenham mais esperança, Senhor, em Ti. Teu Espírito nos dê liberdade de mente, de emoções, coração, para podermos transmitir, também dê liberdade aos irmãos que vão ouvir. Receba toda a glória, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Um texto longo, mas é um texto bastante pitoresco, característico, de fácil entendimento. O acontecimento que antecede a essa colocação de Jesus foi aquele evento lá no lago, lá no tanque de
de Betesda, quando Jesus vai lá no dia de sábado, encontra um paralítico já há muitos anos, que tenta ser curado e não consegue, porque segundo ele vinha um anjo, mexia na água, e o primeiro que caísse na água, que se molhasse na água era curado, e ele sendo paralítico não conseguia. Jesus então, conversando com ele, o cura e despede esse paralítico. Ele vai para o templo e é questionado, ele está carregando o seu leito, e era um sábado. Então os judeus ficam possessos, os fariseus ficam malucos e dizem: você não sabe que é proibido fazer qualquer atividade no sábado? Ele falou: olha, aquele que me curou disse: levanta, toma teu leito e anda. Foi o que eu fiz. Mas ele não sabia quem Jesus era. Depois ele encontra Jesus no templo e Jesus então conversa com ele e se apresenta e se revela. E esse paralítico então vai dizer aos judeus que quem o curou foi Jesus. E os fariseus judeus então, possessos de raiva, juram de morte o Senhor e vão atrás dele e começam a persegui-lo. Então Jesus começa um diálogo com eles, que vai aí desde o versículo 17 até onde a gente leu, né? Que não vamos nos referir a ele, apenas estou contextualizando para vocês. Então Jesus começa a falar do Pai, começa a falar da sua divindade. Eles ficam mais doidos ainda, né? Porque imagina um homem se fazer igual a Deus. E Jesus então apresenta a eles 4 testemunhos a respeito da sua divindade, a respeito da sua filiação divina. O primeiro que nós vemos aqui é o testemunho de João Batista. João Batista, como todos sabem, não vamos nos ater muito a ele, né? Foi aquele profeta enviado pelo Senhor para ser o precursor do Messias. Ele tinha sido já prometido também no Velho Testamento, né? Em Malaquias, nos últimos versículos, diz que o Senhor enviaria alguém em espírito do profeta Elias para preparar o caminho do Senhor. Esse era então João Batista. E João deu vários testemunhos a respeito do Senhor. Primeiro ele começou pregando ali na Judéia, na região, batizando para arrependimento. E quando o Senhor vem a ele para ser batizado, ele então identifica que era o Cristo prometido, porque foi dito a ele, por uma voz divina, de que aquele em quem ele visse pousar o Espírito na forma de uma pomba é o Messias, o Cristo prometido. Então ele testemunha isso, né? Em João, no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, João dá o testemunho a respeito do Senhor, dizendo: esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porque já existia antes de mim. No versículo 29, João então diz, está com alguns dos seus discípulos, Jesus se aproxima e ele então se volta para o Senhor e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 32, também ele testemunha o que eu acabei de se referir, né? Que foi dito a ele que quem ele visse descer o Espírito, então, era o Messias. De muitas maneiras, João Batista deu testemunho a respeito do Senhor, né? E não apenas João. Nós vemos nos evangelhos muitos daqueles que foram curados ou que buscavam o Senhor para receber algum benefício divino, proclamavam a divindade do Senhor. Tu és o Cristo. Ou então, tu és aquele que havia de vir. Ou então exclamavam: tu és o Filho de Deus. De muitas maneiras eles testemunhavam. E o nosso Senhor então teve esse testemunho humano aqui na terra, né? Em segundo lugar, Jesus fala aqui a partir dos versículos, do versículo 36, que ele tem o testemunho das suas obras. É como se Jesus dissesse: olha, vocês estão duvidando de que o Pai me enviou? Vocês estão duvidando da minha divindade? Olhem as minhas obras. Ninguém nunca tinha ressuscitado mortos da forma como ele fez. Ninguém tinha curado cego de nascença da forma como ele fez. Ninguém tinha recebido pecadores com tanta bondade, ensinado com tanta autoridade. Os próprios mestres da lei ficavam boquiabertas
de ver e diziam: como pode esse nunca ter estudado saber letras, e se admiravam da sabedoria dele. Então as obras de Jesus atestavam, né, a respeito da sua divindade. Nós temos Mateus capítulo 11, verso 3, aquela situação que já foi estudada aqui nas aulas de domingo de manhã sobre Mateus, né? Aquele momento difícil na vida de João Batista, quando ele está preso por Herodes, jurado de morte. Ele então duvida, digamos assim, permite que no seu coração surja alguma dúvida e manda mensageiros para Jesus, perguntando se era ele mesmo aquele que havia de vir. Interessante, né? A fraqueza humana. Aquele que havia testemunhado a respeito do Senhor de tantas formas e com tanta veemência, nesse momento de dificuldade, ele então apresenta essa dúvida. Nós já estudamos isso, inclusive foi eu que dei essa aula, e mostrei que além desse momento de fraqueza, a natureza humana é fraca, Jesus ainda não tinha, digamos assim, trazido a salvação, um novo nascimento, então ele não era um nascido de novo, né? Ele era uma pessoa com a natureza adâmica, mas ungida pelo Espírito de Deus para executar essa missão. Ele não tinha ainda uma nova natureza, né? Porque Jesus não tinha consumado a sua obra, o Espírito não tinha vindo, né? Mas também porque a expectativa dos judeus, e creio que também João Batista estava envolvido nessa expectativa de que viria o Messias, seria um grande libertador da nação, seria um general, conquistador de guerras, queria libertar o povo da dominação romana, e isso não aconteceu. Ele viu Jesus, não tinha onde cair morto, vamos dizer assim, vivia de doações, não era um guerreiro, recebia pecadores, fazia milagres, tudo bem, mas não era aquilo que eles esperavam, né? Mas é interessante a resposta do Senhor, é isso que eu quero ler para vocês. João Batista então manda perguntar: és tu aquele que havia de vir? Não iremos esperar outro. E Jesus responde: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Jesus aqui está atestando então a sua divindade, a sua messianidade com as suas obras, né? O Velho Testamento também, né? Nós temos algumas referências às obras do Senhor. Isaías 53, 9, além de falar do sofrimento vicário de Cristo, diz que nunca ele fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Quem na terra viveu dessa forma? Todos aqui na terra, dos menores aos maiores, incluindo Moisés, Davi, todos eles, grandes profetas, Isaías, Elias, Samuel, todos eles titubearam, todos eles fraquejaram, todos eles caíram em pecados. Ninguém foi perfeito, apenas o único homem que pisou nessa terra e que despojou e que desprezou as tentações diabólicas foi o Senhor Jesus Cristo. Certa vez, já perto do seu martírio, no mesmo Evangelho de João, Jesus falando da sua breve partida, ele disse: e aí vem o príncipe deste mundo, falando do diabo. Mas ele disse: mas ele nada tem em mim. O diabo não tinha uma pontinha sequer na vida do Senhor para o acusar, para o condenar e para o levá-lo a pecar, embora tivesse tentado de todas as formas, né? Nosso Senhor era perfeito. E esse texto de Isaías 53, 9 que eu citei, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, também faz referência. Ele diz: o qual, falando de Cristo, não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nosso Senhor viveu uma vida santa, separada para Deus, agradando ao Pai em todas as coisas, né? Perdoando, amando, curando, fazendo todas as obras. As suas obras atestavam para a sua divindade, para a sua filiação divina. O terceiro testemunho que Jesus faz referência aqui, está aqui no versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho ao meu respeito. O testemunho de Deus Pai. Isso é algo maravilhoso, é algo tremendo,
e é algo que deve ter trazido força para o Jesus, homem, Deus, Deus homem, é verdade, mas não podemos esquecer que aqui na terra, né, a sua divindade é velada, vamos dizer assim, em muitos dos seus atributos, vestido pela carne humana, né? E porque tinha que ser assim, porque um homem tinha que ser o sacrifício a Deus, um homem tinha que vencer o diabo, desprezando todas as suas tentações e se apresentando a Deus como sacrifício pela humanidade, né? Então, eu creio veementemente que o nosso Senhor, que buscou comunhão com Deus, com seu Pai ininterrupta, por isso ele passava horas, noites em oração, e o livro, o Evangelho de Lucas, é o que mais destaca a vida de oração do nosso Senhor, do homem Jesus, né? E nesse tempo, é impossível Jesus estar só pedindo, né? Já pensou você gastar uma noite inteira em oração? Jesus estava em comunhão com o Pai, adorando o Pai, falando das glórias eternas com o Pai. E o Pai, então, dizendo a ele do seu amor, né, do apreço que ele tinha pelo Filho, do prazer que ele tinha no Filho, né? E por 2 vezes, o Senhor, por causa de nós, para que fique registrado, e por causa também dos judeus e de todos naquela época, o Senhor, Deus Pai, fez isso de forma visível, de forma audível. Lá no batismo de Jesus, depois que ele sai da água, no momento ali que ele está orando, os céus se abrem e o Pai, ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo o prazer. Depois, no texto estudado aqui recentemente, né, pelo Wagner, lá no monte lá da Transfiguração, também, os 3 discípulos que estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João, ouviram uma voz também dizendo: este é meu filho, a ele ouvi, este é meu filho amado. Então, o Pai atestava, o Pai testemunhava da filiação do Filho bendito, da sua divindade, né? E por fim, item 4, nós temos o testemunho das Escrituras. Examinai, no versículo 39, examinai as Escrituras, Jesus está falando aos judeus, né? Os fariseus que estavam discutindo com ele, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Versículo 46, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Todas as Escrituras do Velho Testamento apontam para o Messias que haveria de vir, de forma clara ou de forma figurada. Todas as ofertas que nós vemos lá em Êxodo, Levítico, o próprio tabernáculo em si, templo depois de Salomão, tudo apontava para o sacrifício vicário de Cristo e para a sua vida dada a nós. Todas as Escrituras, os profetas, o livro de Salmos. No livro de Salmos nós temos 16 salmos essencialmente messiânicos, que falam de algum aspecto da sua vida, da sua morte, do seu sofrimento. Isaías é repleto também de referências ao Cristo que viria, dos profetas todos, ele é o mais messiânico. Mas mesmo na lei, né, Jesus fala que Moisés falou a meu respeito. Então nós temos o testemunho das Escrituras. Esses 4 testemunhos eram extremamente importantes naquela época, porque atestavam a encarnação do Verbo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E também são importantes para nós, foi deixado registrado. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Também, lá na oração sacerdotal, João 17, Jesus também ora a respeito daqueles que haverão de crer por causa da sua palavra, do que está registrado para nós, da divindade do Messias. Pois bem, estou falando a irmãos, isso não é nenhuma novidade, né? É o objetivo também aqui de quem traz a palavra, não é trazer novidade, é conforto, edificação, exortação, mas não é propriamente de Cristo que eu gostaria que é meu encargo de compartilhar.
Eu pergunto, será que nós podemos atribuir esses 4 testemunhos a nós? Será que nós podemos dizer que esses 4 testemunhos atestam, apontam, confirmam a filiação de todo filho de Deus? Eu vou mostrar para vocês pela palavra de Deus que sim. É claro que mantendo a proporção. Nosso Senhor é único. As escrituras proféticas não existem a nosso respeito no Velho Testamento. Isso está muito claro, né? Mesmo o testemunho que o Pai dá a nosso respeito, como nós vamos ver, não é exatamente o que Ele deu ao Filho, dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas amado sim, nós somos amados pelo Senhor, e o Espírito também fala conosco a respeito disso, né? Então, vamos caminhar nesse sentido, mostrando que é extremamente importante nós aplicarmos a nós esses 4 testemunhos, né? E a palavra de Deus nos garante isso, né? Em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, João fala, amados, epístola de João, primeira epístola, capítulo 1, capítulo 3, versos de 1 a 3, muito precioso. Ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus. Ele está afirmando. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aí ele acrescenta dizendo que a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Essa esperança da consumação da sua filiação. Romanos capítulo 8, texto muito conhecido, né? 29 em diante, mas principalmente o 29, lá Paulo deixa muito claro o propósito da morte, da vinda e da morte do nosso Senhor. Ele diz lá que o Senhor morreu para ser o primogênito dentre muitos irmãos. E diz que o propósito de Deus a nosso respeito é que nós sejamos conformados ou transformados à semelhança do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus é um ser relacional, isso já tem sido muito falado aqui. E o seu propósito, desde lá do Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só, Deus é um ser relacional. Então, seu propósito era ter uma família de muitos filhos, muitos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E dos quais o Senhor, então, tem a primazia, nós cantamos aqui, toda a glória a Ele, né? Ele é único, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei, mas Ele é o nosso irmão mais velho. Ele nos deu não só perdão, salvação, mas também nos deu a sua vida para vivermos por meio dEle e sermos transformados na sua semelhança. Então nós vamos ver alguns textos que atestam para isso, eu vou citar alguns, né? Primeiro, testemunho das Escrituras. Como eu disse, não temos o testemunho das Escrituras do Velho Testamento a nosso respeito, mas temos do Novo. Nós não vamos encontrar o nosso nome aqui, mas vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, palavras muito claras que dizem respeito a nós. E o Espírito de Deus traz fé ao nosso coração, ilumina os nossos olhos espirituais para crermos. E isso então se torna algo tremendamente pessoal, né? Algo que, de fato, nós vemos como para nós. Hebreus 11:6, um versículo que eu já citei muitas vezes, outros irmãos também, fala muito claro, né, que aquele que se aproxima de Deus, que sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia no poder, na existência e no poder de Deus, e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ora, as Escrituras são matéria de fé. Nós, de fato, precisamos ter os olhos iluminados pelo Senhor para crermos, né? Em 1 João, capítulo 5, versos de 10 a 3,
ele escreve o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Agora preste atenção nesse versículo 13 de 1 João 5. Diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ora, as Escrituras estão atestando que aquele que se aproxima do Senhor com um coração de fé, a palavra de Deus lhe garante a filiação divina. Jesus não deixou isso muito claro? Aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então as Escrituras, nós podemos dizer que elas foram escritas, um dos seus propósitos maravilhosos é para que nós saibamos, através delas, que nós temos a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo. Então sim, as Escrituras testificam a respeito daquele que crê e que se chega ao Senhor com o coração aberto, coração de fé, e se entrega a Ele. É assim que nós devemos ir à palavra de Deus, com o coração aberto. Porque, sim, elas testemunham de Cristo, é verdade. Mas elas testemunham também a respeito de nós mesmos. Né? Tem um hino antigo, muito bonito, Salmos e Hinos, que tem algumas palavras que dizem assim: enquanto ao Salvador o teu livro ler, meus olhos vêm abrir, te quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu buscarei Jesus, meu Redentor. Devemos nos aproximar, sim, da palavra de Deus para ver o Senhor Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala a respeito dele, do grande amor de Deus, do propósito eterno de Deus, manifestado e revelado em Cristo. Mas a palavra de Deus do Novo Testamento também, principalmente as cartas apostólicas, e até mesmo nosso Senhor, deixou muito claro que, através da sua vida e da sua morte, da sua ressurreição e glorificação, aqueles que creem na sua obra e que se entregam a Ele, foram unidos a Ele. A história de Cristo passou a ser a nossa história. Por isso, quando nós vamos a Romanos, no capítulo 6, Paulo fala: nós morremos com Cristo. Por isso que quando vamos para Efésios capítulo 2, Paulo fala: e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As Escrituras testemunham a respeito da nossa filiação. E nós precisamos crer nelas com o nosso coração aberto e pedir que o Espírito de Deus nos ilumine, porque é assim que nós vamos crescer na fé, na nossa vida com o Senhor, e crescer na segurança da nossa salvação. Quantos irmãos vivem na dúvida, vivem na luta, vivem ouvindo vozes diabólicas que diz: você não é cristão, olha o que você faz, olha para dentro de você, olha para as suas emoções, olha para o seu coração. Você está falando que nasceu de novo? Isso é balela. E aonde que nós vamos nos agarrar? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma pedra onde nós podemos, numa areia movediça, num pântano, onde nós podemos colocar o nosso pé de fé e andarmos com o Senhor. Vejam vocês que eu comecei do final, né? Em relação a Cristo, começamos lá falando do testemunho de João Batista, das obras, né? Do Pai, e depois das Escrituras. Mas em relação a nós, eu comecei do fim. Por quê? Porque tem que ser assim. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. É a palavra de Deus que vai trazer os segredos do Senhor, as riquezas de Cristo para nós. E ela é que é o meio pelo qual nós então entramos nas realidades espirituais. Não são as emoções, embora elas sejam importantes, mas elas devem acompanhar. Não é uma voz celestial, é a palavra de Deus, que deve testemunhar ao nosso coração. Por isso nós precisamos conhecer a palavra.
Por isso nós precisamos de gastar tempo meditando, lendo, orando a respeito da palavra, para que então ela possa falar ao nosso coração e nós possamos ter essa certeza, né? Como eu disse, capítulos 1 e 2 de Efésios, quanta riqueza que fala ali a nosso respeito, na nossa identidade em Cristo, quanta. Salmo 40, que também é um salmo messiânico, em determinado momento ali no versículo 7, como se fosse uma oração do Messias, Jesus, ele diz: então disse eu, primeiro diz, né, Jesus ora, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes corpo me formaste. Então disse eu, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Uma outra forma de Jesus dizer do que ele já disse aqui, né? Que Moisés disse a respeito dele, que as escrituras atestam a respeito dele, né? Mas também no rolo do livro, como eu disse, do Novo Testamento, está escrito a respeito de nós. E o coração de fé diante do Senhor vai encontrar essas palavras que vão trazer fé, fortalecer a sua fé e trazer segurança e confiança. Eu sou um filho de Deus, não nada que eu tenha feito, mas pela dádiva do Senhor, pela sua graça, pelo sacrifício de Cristo. É assim que nós crescemos. Começamos com a palavra. Segundo lugar, como eu disse, do fim para o começo, nós temos o testemunho do Pai. E também indo à palavra do Senhor, nós vemos quão importante, isso é um segundo degrau, e aqui muitos erram também. Muitos querem ter um testemunho enquanto estão orando, que uma voz fale, você é um filho de Deus, você é um filho amado, mas sem passar pelas Escrituras, não tem jeito. São as afirmações das Escrituras que vão trazer fé e segurança a nós, mas não para aí. Nós temos que ter também um testemunho interior, e Paulo deixa isso muito claro, lá no livro de Romanos, versículo 14, quando ele diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Agora veja como ele conclui. O próprio Espírito, falando do Espírito Santo, Espírito de Deus, Pai, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa é uma bênção maravilhosa. Esse é um grau a mais do que o testemunho das Escrituras. E na maioria das vezes, não existe, né, estereótipo na vida cristã. O Senhor age de várias maneiras, por meio da sua palavra e do seu Espírito, mas na maioria das vezes, esse testemunho nos vem enquanto estamos orando, em comunhão com o Senhor. Então acende em nosso interior uma certeza baseada na palavra de Deus. Sentimos um jorrar do amor de Deus, uma convicção, uma certeza de que o Pai nos ama, de que nós somos filhos de Deus. Como diz o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo que precisa ser buscado. É interessante, como eu disse, não podemos restringir a comunhão de Jesus apenas nos seus momentos aqui na terra, nos seus momentos de oração, de forma nenhuma. Ele tinha uma comunhão ininterrupta com o Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas essas coisas, pelo menos de forma audível, aconteceram enquanto Jesus estava orando. Lá no batismo ele estava orando, Lucas deixa isso registrado. Os outros evangelhos não falam que Jesus estava orando, estava sendo batizado. Lucas fala: enquanto orava, o céu se abriu e uma voz do céu foi ouvida e dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mesma coisa lá no Monte da Transfiguração. Mateus não registra dessa forma, diz que Jesus subiu para estar com os discípulos, mas Lucas diz que ele subiu com a intenção de orar. E enquanto orava, suas vestes se transfiguravam, seu rosto, e aí Pedro falou aquelas asneiras, né? Façamos 3 tendas, apareceu ali Moisés e Elias, e então Deus Pai interrompe Pedro.
Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, queridos, a vida de oração é extremamente importante. Não tem como conhecer a Deus, não tem como ter intimidade com o Senhor. É claro que a nossa vida não está restrita às orações, né? Não devemos crer, nem ensinar e nem acreditar numa vida tripartida, numa vida departamentalizada, né? Minha vida religiosa é uma coisa, minha vida social é outra, minha vida profissional é outra. Não. Somos um ser integral e o nosso Senhor nos quer de forma integral. Mas não tem como viver a intimidade com o Senhor, não tem como agradá-lo, se não tivermos uma vida de oração. Se não tivermos um tempo de meditação na palavra. Onde buscamos esquecer de tudo e ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra. Ali Ele pode falar conosco, Ele pode incendiar, o Espírito de Deus pode colocar fogo ali nas palavras divinas que estamos lendo e aquecer o nosso coração. E trazer uma comunhão íntima com Deus. A comunhão com Deus, é claro que não tem como vivermos aqui nessa terra numa consciência ininterrupta da presença de Deus. Isso digamos assim, é ilusório. Né? Mas o que significa manter a comunhão com Deus, então? Significa que nós conhecemos a Deus e temos uma determinação de não fazer nada que o entristeça, de não fazer nada que traga culpa e condenação e que manche a nossa consciência. E em determinados momentos, aí sim nós podemos desfrutar de uma consciência da presença de Deus. Por meio da oração ou em outros momentos, né? Às vezes dirigindo o carro, viajando, você começa a cantar, você tem ali um momento de comunhão, uma visitação maravilhosa do Senhor. Paulo também, em Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39, depois ele dizer que dos sofrimentos, do tempo presente, das dificuldades que possamos ter e que nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas no versículo 37 ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Porque eu estou bem certo, ele diz, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas vejam o que ele diz: eu estou bem certo. Não é que alguém me falou, não é só porque eu li aqui. Começa lendo, começa aqui, lendo, meditando, colocando isso na nossa mente, no nosso coração, orando a respeito disso. Mas isso desceu para o seu coração. Isso se tornou algo impregnado na sua vida, na sua mente, no seu espírito, no seu coração. Ele trouxe uma certeza tão grande que ele falou: nada que eu venha passar aqui nessa terra vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é essa a convicção que nós devemos buscar. E isso vem pelo testemunho das Escrituras e vem pelo testemunho do Espírito no nosso coração. Davi, mesmo lá no Velho Testamento, ele sabia da importância desse testemunho. No Salmo 35, no versículo 3, ele ali está orando ao Pai, é um salmo de clamor das dificuldades, das lutas que ele estava tendo com alguns inimigos. E lá no versículo 3, então, ele clama: empunha a tua lança e reprime os passos dos meus perseguidores. Então ele diz a Deus: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Veja que maravilha. Davi clamando a Deus: Senhor, dize a minha alma. Eu preciso ouvir o Senhor falando: eu sou a tua salvação. E é isso então que nós também devemos buscar. O testemunho do Espírito em nosso interior nos dá uma firmeza, nos faz crescer na fé, nos faz ter uma segurança no amor de Deus, independente das dificuldades e das lutas que estejamos passando. Dá-nos a certeza, então, da filiação divina. Passamos agora ao terceiro testemunho da nossa filiação divina, que é o testemunho das obras. As nossas obras falam muito a nosso respeito. Alguém até já disse, né, que suas obras falam tão alto que eu não ouço o que você fala.
Eu não consigo ouvir o que você fala. As nossas obras vão atestar aquilo que nós somos de fato. E se somos filhos de Deus, devemos trazer algumas marcas dessa filiação. E elas vão testificar a respeito de quem nós somos. O pastor Ricardo está estudando Efésios capítulo 5, e lá ele está estudando que como filhos amados de Deus, nós devemos andar em amor, andar na luz e andar como sábios. Como filhos amados de Deus. Se somos filhos, devemos trazer algumas marcas da nossa filiação. E a nossa filiação não é apenas, eu já falei para os irmãos que eu não gosto muito, embora muitos teólogos usem, a grande maioria deles, a palavra adoção para explicar a nossa filiação. Eu não gosto muito dessa expressão, e muitos irmãos também, dentre eles, quem eu muito leio, Martin Lloyd Jones, não aprecia muito. Ele explica até essa questão da filiação como uma posição futura. É o que Paulo fala, coloca. Paulo é o único que usou essa palavra adoção. Se você ler as cartas de Pedro, Pedro fala em sermos gerados pelo Pai. Fala de uma geração espiritual, que vida foi gerada em nós pela semente da palavra de Deus. João, a mesma coisa. Somos nascidos de Deus, João fala. Jesus, vocês lembram no capítulo 3, na sua conversa com o mestre da lei, Nicodemos, ele fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E Paulo, então, em Romanos e também em Efésios, ele usa essa palavra adoção no sentido da consumação futura, quando nós vamos de fato ser colocados na posição de filhos, e tudo aquilo que foi feito em Cristo vai ser uma realidade na nossa vida, inclusive no nosso corpo. Mas o cristão não é alguém que vai à igreja, não é alguém que aprendeu um catecismo, não é alguém que apenas conhece e cita a Bíblia, não. O cristão verdadeiro, um filho de Deus, é aquele que nasceu de novo, é aquele que tem algo da vida do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo dentro de si. E por isso, ele tem que ser diferente, ele tem que trazer algo das marcas da divindade, algo das marcas do Senhor Jesus Cristo. É claro que, como eu disse, esses testemunhos em Cristo eram completos e perfeitos. Em nós não, ele é parcial. E considerando principalmente que nós nascemos bebês em Cristo, e ainda há muitos problemas na vida de bebês, né? Paulo, na sua carta de Coríntios, ele fala isso: vocês ainda são crianças em Cristo. 1 Coríntios capítulo 2 e 3, vocês ainda pensam segundo o mundo. Hebreus também, capítulo 5, o escritor ali, o Espírito Santo, por meio do escritor, fala de que aqueles irmãos estavam patinando, eles deveriam ser mestres, pelo tempo que eles já eram cristãos, mas eles ainda estavam necessitando ainda dos rudimentos, do leite da palavra de Deus. Então, no capítulo 6, o escritor começa dizendo: deixemos-nos levar para o que é perfeito. Vamos crescer. Então, esses testemunhos são parciais, e as obras a mesma coisa. Não estamos dizendo aqui de perfeição, não. Pecados vão acontecer, erros vão acontecer, mas as marcas da divindade devem fazer parte. Quais são elas? Os frutos do Espírito: amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz. Quantas exortações na palavra de Deus mostrando que nós devemos ser pessoas da paz. Infelizmente, quantas vezes saímos brigando por aí, disputamos palmo a palmo pelo ímpio, pelas mesmas coisas. Até na igreja de Corinto, um dos problemas que eles tinham, um dos pecados é esse, que havia problema entre irmãos, em vez de tratar isso na igreja, eles levavam para tribunal humano, tribunal secular. Paulo fala: não há um maduro entre vós para julgar? E entre vocês que estão com esse litígio, não tem um que é mais maduro, que possa abrir mão? Irmãos, em tempo de testemunho muito baixo do Evangelho, nós precisamos ser restaurados para uma vida de santidade com o Senhor. Uma vida que de fato espelhe a nossa filiação, que traga as marcas, mesmo de forma parcial, da filiação divina. Isso não só é testemunho e glória para o Senhor, testemunho para o ímpio, mas é segurança para nós. Quando você vê
que as suas obras, você não é mais a mesma pessoa. Que agora você consegue abrir mão, consegue perdoar, consegue amar aqueles que te ofendem. Consegue ter uma alegria que você não tinha. Então, isso te dá mais segurança e mais certeza da sua filiação. Então, as obras têm que testemunhar a nosso respeito. João é o que mais fala a esse respeito. Se vocês leem, vocês já devem ter lido a sua primeira carta. Ali ele vai dar inúmeros testes a respeito da nossa filiação. E dizendo que se somos filhos de Deus, então nós devemos amar. Quem é aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão? Como é que pode permanecer o amor de Deus nessa pessoa? E no capítulo 3, versículo 17, 1 João, ele escreve: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A respeito do viver santo, ele diz no capítulo 3 também, versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nós sabemos que ele não está falando de perfeição. Mesmo porque no capítulo 1 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Tem que haver arrependimento, confissão, né? E também no capítulo 2 ele começa dizendo: irmãos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Também no capítulo 3, versos 2 e 3, eu já citei esse texto para vocês. João está falando ali da nossa filiação, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Mas no versículo 3 ele diz: e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Eu estava esquecendo de citar para vocês um dos versículos mais importantes que fundamenta essa questão do testemunho das obras. Vocês conhecem muito bem esse versículo, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura dele, de Deus, ou criação de Deus, né? Realizada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Às vezes nós, cristãos evangélicos, temos uma reação totalmente contrária aos católicos que creem numa salvação pela santificação, pelas obras, né? Ou mesmo outras religiões. E nós então nos tornamos avesso a boas obras. E esquecemos de que elas são importantes, que elas são fruto da nossa salvação, de que Deus nos gerou em Cristo visando isso, e que são boas obras. É apenas filantropia? Não. Boas obras é tudo aquilo que flui da vida de Cristo em nós, que flui de uma vida de comunhão com Deus, toda e qualquer atividade que é resultado da vida espiritual que há em nós. Seja oração, louvor, adoração, ensino, ajudar as pessoas, receber os irmãos, qualquer atividade, isso é boas obras, né? Praticar a verdade, ser honesto, tudo isso são boas obras. E elas acompanham, elas não vêm antes da salvação, elas acompanham. Nós somos criação de Deus, realizada pela graça de Deus em Cristo, para boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então essas boas obras são decorrentes da nossa vida. O Senhor Jesus disse no seu Sermão do Monte que nós somos a luz do mundo. Em que sentido? É nesse sentido. Ele diz até para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Também no capítulo 5, versos de 43 a 48, Jesus ali está falando, ele também de boas obras, e ele fala para que vos torneis, falando ali a respeito de amar os nossos inimigos. Ele fala que valor tem você amar os amigos? Então ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aqui parece que Jesus parece, para o leitor pouco desatento, desinformado ou precipitado,
que Jesus está, então, colocando as obras antes da filiação, mas não. Ele está dizendo aqui que as obras são testemunho da filiação. Ora, a filiação divina, na Bíblia, isso está muito claro, ela tem 3 aspectos. Ela é uma questão de natureza, nascemos aqui, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ela é uma questão de posição, aí entra a palavra adoção, nós vamos ser colocados na posição de filhos e receber toda a nossa herança, e é uma questão de relacionamento. Você pode ser filho de alguém e não ter nenhum relacionamento com seu pai. E é nesse sentido que Jesus está dizendo aqui, para que vos torneis filhos por meio do relacionamento com Deus. E há muitos filhos de Deus que têm um relacionamento muito pobre com seu pai, por isso vivem cheios de dúvidas. E nós precisamos então do testemunho das Escrituras, do testemunho do Espírito e de praticar as obras pelas quais o Senhor Jesus, seu Espírito, a sua palavra produzem na nossa vida. Por fim, o testemunho das pessoas. O que será que dizem as pessoas a nosso respeito? Será que vão dizer ele é diferente? Ele fala que é um cristão e eu acho que realmente tem alguma coisa diferente nele. Ele é honesto, ele é correto, ele ajuda as pessoas, busca pela paz. É claro que nem todo mundo vai se agradar de gente assim, né? Jesus deixou muito claro que muitos que estão vivendo nas trevas, gostam as coisas das trevas, vão se tornar inimigos daqueles que querem viver piedosamente em Cristo. A palavra de Deus nos garante isso, né? Então, embora vão existir aqueles que vão ver e que vão até glorificar a Deus a respeito dos filhos de Deus, também tem aqueles que vão perseguir, que vão falar mal. E nós devemos estar preparados para esses. Jesus mesmo deixou muito claro lá nas bem-aventuranças, no final, né? Que poderiam ser até perseguidos e mortos e colocados até em prisões e que deveríamos glorificar a Deus por sermos dignos de tal coisa. Mas o testemunho das pessoas também é importante. Porque se todo mundo está nos aplaudindo, todo mundo ímpio está nos aplaudindo, isso é um mau sinal. Porque não fizeram isso com o nosso Senhor. Não fizeram isso com seus apóstolos, com seus seguidores. E a palavra de Deus diz que não vão fazer com aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Eu quis então trazer para os irmãos esses 4 testemunhos a respeito da nossa filiação divina, baseado nesse relato do Senhor Jesus a respeito dele. Como eu disse, em relação a ele é total, é absoluto. Em relação a nós, então é parcial, mas deve existir. Testemunho das Escrituras. Precisamos nos achegar à palavra do Senhor para conhecer as riquezas de Cristo e também conhecer aquilo que nos foi dado. Nós vamos ver isso. O reformador Martinho Lutero, ele dizia que a verdadeira religião é feita de pronomes pessoais. O que isso significa? Que Deus não amou o mundo, Deus me amou. Que Jesus não morreu por todos os pecadores, Ele morreu por mim. Isso não é um exclusivismo, isso é algo que nós devemos estar muito claro. E Paulo também encarou assim, né? Se nós vermos a declaração de Jesus, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas como é que Paulo relata isso? Gálatas capítulo 6, dos versos 19 e 20, ele diz: eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e essa vida que agora eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Que tenhamos esse coração de buscar na palavra de Deus, e vamos ver que a palavra testifica a nosso respeito, e que o Espírito de Deus está pronto para testificar também a respeito da nossa filiação, e assim as boas obras vão sendo construídas
e o testemunho das pessoas também vão chegar. Eu quero terminar lendo para vocês a letra de um hino também, um hino tradicional, um hino antigo, de Salmos e Hinos, é muito bonito. Eu acho que nós já cantamos outras vezes aqui, e que fala desse testemunho interior do Espírito de Deus e também das Escrituras a respeito da nossa filiação. O hino diz: fala a minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou o teu Salvador. Faz-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faz-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me a cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, eu sou teu Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faz-me consagrado, muito pronto a trabalhar, para o reino eterno, a vinda abreviar. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. E novamente o refrão: faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me a cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, ó Senhor Jesus, eu sou teu Salvador. Amém. Que assim seja em nossa vida, que busquemos diante do Senhor esse falar das Escrituras e esse falar do Espírito de Deus ao nosso coração. Amém. Senhor, bendizemos teu nome, por tão grande graça. De fato, Senhor, podemos declarar que agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas que quando o nosso Senhor Jesus se manifestar, seremos manifestados juntamente com Ele em glória. Ó Senhor, que possamos viver nessa expectativa, buscando, Senhor, mais intimidade contigo, buscando mais certeza da nossa filiação, por meio da Tua Palavra, do Teu Espírito, buscando que a nossa vida seja transformada, conformada à imagem do nosso irmão maior, do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, e que por meio dele que nós oramos. Amém, Senhor.